Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e estamos aqui para mais uma edição do nosso encontro semanal, do nosso podcast. De saída, deixa eu agradecer a você que já está conectado na nossa transmissão desde as primeiras horas da manhã, você que chegou na hora do almoço, você que está com a gente no fechamento de mercado do Tarde TC News, estava acompanhando agora o Gabriel Medina, a Camila Nascimento, nossa Carol Souza, muito obrigado. Fica aí conectado. Nem pense em sair do lugar, porque a conversa de hoje é importante demais. É pra lá de relevante. A gente vai falar sobre China. E eu sei que isso tá no radar de todos os investidores que nos acompanham. Primeiro, eu vou pedir o seu like. Se por acaso você ainda não deixou o seu joinha, tá com a gente durante toda essa jornada e não deixou o like, você sabe, isso é fundamental para nós. Clica aí no like, ajuda demais no engajamento do YouTube, certo? E se por acaso você não é inscrito no nosso canal do TC, aí você tá perdendo tempo. Estamos, sabe com quanto, Andrezão? Inscritos? Sabe? Então fala aí. Muito bem, Andrezão, 343 mil inscritos no nosso canal. Virou na semana passada. Então você pode nos ajudar, se inscreva também, assim você não perde nenhum conteúdo. Combinado? Trato feito? Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje. Professor, a gente se conhece há um certo tempo, desde a época em que eu trabalhava na Rádio Jovem Pan. O senhor sempre foi muito solícito e eu sei que de uns anos para cá a agenda do senhor também ficou cada vez mais concorrida, não é, professor? Felizmente sim, né? A China tem assumido um papel cada vez mais relevante no Brasil e, globalmente falando, a gente nunca viveu um momento tão interessante no mundo. Então, Trump, China, esses negócios me mantêm ocupado bastante. Professor, o senhor tá para ir visitar a China mais uma vez agora na reta final de fevereiro? Não, de fato eu tô morando lá. O senhor está morando na China? Estou morando na China. Eu mudei para a China em 2018, fiquei 2 anos, aí voltei, passei 3 anos e 8 meses fora por causa da pandemia, ainda assim continuei dando aulas, e passei um tempo na Europa, passei 2 anos na Geórgia, na República da Geórgia. E em setembro de 2023, os chineses disseram que era a época de voltar, então eu voltei para a China e estou lá desde setembro de 2023. Em qual cidade o senhor mora, professor? Eu moro em Beijing, não é? Só para quem... que normalmente a gente fala Pequim, que vem do cantonês, mas em mandarim é Beijing, Bei é norte, Jin é capital. Então é a capital do norte, e Pequim, ou Beijing, tem sido a capital da China nos últimos 1000 anos. Professor, o senhor me surpreendeu agora. Eu achei que o senhor estava morando aqui no Brasil. Não sabia que o senhor estava morando na China. E aí é legal porque o senhor vai conseguir tirar várias dúvidas aqui, eu tenho certeza, da nossa audiência. Vou tentar aqui representar todo o nosso público. O que a gente comenta muito aqui, os nossos investidores, os gestores que nos acompanham, é que para o mercado financeiro, a China mudou a característica dos produtos que ela fabrica. Lembra quando a gente falava assim, isso aqui é um produto chinês, era aquele produto baratinho, que rapidinho ele ia quebrar. Ele não tinha uma durabilidade tão boa assim. E hoje em dia, a fotografia que nós temos dos produtos chineses é diferente. Continua sendo um produto mais barato em relação aos pares, em relação à concorrência, mas não é mais aquele produto que quebra, é um produto que ele tem valor agregado, é um produto que ele tem tempo de garantia, é um produto que está para competir com qualquer outra indústria do mundo. Essa é a visão que os investidores, os nossos convidados que passam pelos microfones têm em relação aos produtos chineses. Agora, para o povo local, e o senhor mora e vive lá, essa percepção é semelhante? É diferente? O que o senhor pode falar a respeito da sua experiência nesse sentido, professor? A gente usava até o termo Xing Ling, né? Isso. Era o termo do produto chinês. Mas eu tenho até uma experiência pessoal nesse sentido. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell, tinha uma lojinha, uma loja de departamento chamada Woolworths. E no finzinho, na década de 90... a Woolworths começou a vender vários produtos chineses. E quebrava, você usava, quebrava, o tempo inteiro, a qualidade era ruim.
E às vezes até os chineses não colocavam nem que o produto era made in China, mas diziam que era made in PRC, que é a República Popular da China, mas nenhum americano sabia o que era PRC nesse processo todo. E um dia, conversando com a minha mãe, eu me lembro claramente dessa conversa, eu falei, olha, eu não vou comprar nunca mais na minha vida produto chinês. Nunca. E agora você corta 3 anos depois. Eu estou caminhando na Quinta Avenida em Nova York, há uma St. Patrick, que é a famosa Catedral de St. Patrick, e do lado tinha uma Giorgio Armani. Faz tempo que eu não vou a Nova York, não sei se ainda está lá. E eu sempre gostei de comércio internacional. E a primeira coisa que eu olhei nos produtos da Armani foram as etiquetas. E qual não foi a minha surpresa ao ver que os produtos da Armani já começavam a ser feitos na China? Então, o que você notou é que houve uma evolução muito grande na qualidade do produto chinês. Sim. Semelhante àquilo que aconteceu, por exemplo, com os produtos japoneses. Os produtos japoneses na década de 50 eram considerados de péssima qualidade. Mas evoluíram e hoje em dia o produto japonês é considerado de altíssima qualidade. É só você comparar o carro japonês com o americano, e o carro japonês durante décadas sempre ganhou dos carros norte-americanos. Então os chineses fizeram esse processo de evolução. É importante enfatizar que na China existe também uma grande preocupação em vencer esta imagem do produto ruim. É uma estratégia das empresas chinesas de vencer esta expectativa de que o produto era de má qualidade, justamente porque eles entendem que ficaram associados à má qualidade no produto que eles vendem. Então existe esta transição dentro daquilo que você observa no setor industrial chinês. E justamente com o objetivo de melhorar também a própria renda per capita chinesa, eles entendem que precisam adicionar mais qualidade ao produto, que precisam ter aí um melhor processo de reconhecimento internacional do produto chinês. Só que você tocou num ponto importante, Vinícius, que comparativamente o produto chinês permanece mais barato. Sim. E isso é porque na China, pelo fato de você ter uma população muito grande, que vem crescendo no seu poder aquisitivo, toda empresa chinesa parte de um trinômio, sempre, que é escala, baixo custo, não é? Então eu tenho a escala, o baixo custo e longo prazo. Quer dizer, professor, quando o senhor fala toda empresa chinesa, de fato é independentemente do setor em que ela atua, há essa preocupação, esse tripé de preocupação: longo prazo, escala e baixa margem, a margem reduzida. Tá. Não é justamente para que você tenha uma possibilidade de consumo de toda a população. A BYD, por exemplo, leva isso em consideração. Leva isso em consideração. Carro chinês é bem mais barato do que em qualquer outro lugar. E por que isso acontece? Justamente porque a China compra tudo em escala. Então, a escala derruba o preço das coisas. E essa é a ideia que existe dentro da sociedade chinesa com relação aos produtos que vende. Claro, e na China tem aquela coisa, você pode comprar um produto por $10 e comprar aquele mesmo produto por $1.500 com relação à qualidade ou o tipo de mão de obra que vai ser empregado, o nível de artesanato que você vai ter em cima daquilo. Mas nunca se esqueça que o chinês vai produzir o produto barato, baseado neste trinômio, mas também vai produzir o produto muito caro, conforme a demanda do freguês. Muito interessante, professor. A gente aqui, né, do outro lado do mundo, na atual conjuntura política e econômica, a gente ouve muito o olhar dos Estados Unidos para o mundo. No seguinte sentido: agora com Donald Trump, os Estados Unidos querem retomar um protagonismo nas negociações mundiais, no ponto de vista econômico, e o Trump fala e dá passos concretos nesse sentido, em tarifar países ao redor do planeta. Ele disse que tem uma relação muito boa com o Xi Jinping, só que ele não quer que os Estados Unidos percam mercado para a China. Como é esse olhar do ponto de vista da China, dos chineses, o senhor que vive e mora lá e estuda o país, com relação aos Estados Unidos? Há uma preocupação ou o Partido Comunista Chinês já está preparado para lidar com esse tipo de situação, professor?
Você tem que lembrar, Vinícius, que a China cresceu nos últimos anos, particularmente depois de 1978, quando começou o processo de reforma e abertura, já numa compreensão de que eventualmente teria e enfrentaria problemas neste sistema internacional. Ah, Infelizmente, no Brasil, a gente convencionou o Partido Comunista Chinês como parecido com aquela coisa da União Soviética, e associamos também o Partido Comunista Chinês com a agenda da esquerda europeia e norte-americana que você vê no Brasil. E isso não tem nada a ver com a China, com aquilo que acontece no país. Os chineses mesmo dizem que você tem lá um socialismo com características chinesas. E essa parte final com características chinesas é que é o importante a ser enfatizado. Então, os chineses vêm se preparando, sabendo que este tipo de oposição iria acontecer. Lembre-se que a China conseguiu crescer sem ter uma guerra, não é? Os Estados Unidos tiveram um grande desenvolvimento depois da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, em que os europeus estavam destruídos e não tinha nenhum fornecedor global. E a China cresceu num mundo sem guerras, sem a necessidade de uma guerra para ascender economicamente da maneira como fez. Então, o processo chinês ele tem sido pensado e elaborado. E, obviamente, que o presidente Trump tenta frear esta questão chinesa, mas já é um pouco tarde, sabe? A little too late, não é? Porque a China é, hoje em dia, muito mais industrializada do que os Estados Unidos. Você sabe que da industrialização vem muita inovação. A China é um dos países que mais registra patentes hoje em dia no mundo, com relação à criação, inovação, processos industriais. E, obviamente, a China é a mola propulsora do comércio internacional, porque ela é a parceira número 1, a principal parceira econômica de mais de 140 países e territórios no mundo. Então, se você pensar que dentro das Nações Unidas nós temos 193 países, você tem, claro, o peso da economia chinesa, tanto para importar como para exportar. Ela é o grande... Quem promove o crescimento global hoje em dia não são os Estados Unidos. É a China. É a China. Né? Se você olhar para o Brasil, quem é o responsável pela balança comercial positiva do Brasil é a China, não são os Estados Unidos. E isso acontece com 140 países e territórios no mundo. Então você vê que a China mudou nesta posição e obviamente que Trump tenta aí restaurar um pouco dessa ideia, mas um pouquinho tarde, e também o faz de uma maneira que talvez não seja a melhor, não é? Você pode usar o chicote e a cenoura, como a gente sempre fala, mas ele está usando muito mais o chicote no sentido de transformar a relação internacional num jogo de soma zero, em que só os Estados Unidos ganham e o mundo perde. E é por essa razão que eu sempre falo que o grande erro nosso é que os economistas ocidentais, e não é nenhum problema nesse sentido, mas que precisam mudar, é que nós estudamos o mundo de acordo com a literatura econômica dos Estados Unidos e liberal europeia, mas nós precisamos entender que a China funciona de um modo diferente. Então, precisa que os economistas, os chefes de bancos na área econômica comecem a analisar a estrutura e o capitalismo chinês de acordo com as características chinesas. Porque se você quiser olhar a China com os olhos ocidentais, você nunca vai entender o que está acontecendo. Eu tenho uma pergunta justamente nesse sentido, mas só para arrematar essa história das tarifas, que é um tema muito caro aqui para nossa audiência, a gente tem falado disso com bastante frequência. Então, pensar que esse tipo de postura do presidente Donald Trump de alguma maneira pode intimidar a China, ou que seja a postura mais inteligente para você criar um meio-campo para negociação, esses dois tipos de pensamentos são pensamentos errados, professor. São equivocados porque você tem que lembrar, Vinícius, que ao final do dia, quem vai pagar por isso só é o consumidor americano. Não é que o chinês vai pagar a tarifa. Quem paga a tarifa é quem consome, até porque não se exporta imposto. Então, o consumidor norte-americano é que vai ser afetado por isso. E ele vai ter duas opções. Uma, ou ele paga mais caro, e isso tem um impacto inflacionário sobre o país, porque você necessariamente vai ter que subir o preço, ou você espera que surjam fornecedores daquele produto que tenham competitividade com aquilo que os chineses estão fazendo.
Então, o que o Trump pode fazer é fechar o mercado norte-americano para que as empresas norte-americanas produzam, e pode acontecer que, quando elas tiverem a capacidade de produzir, os chineses já estejam também com um produto mais avançado. É aquela famosa tentativa de você fechar o mercado no sentido de alcançar alguma coisa e, de fato, terminar prejudicado por isso. O Brasil tem uma experiência muito interessante. Sim. Com a lei da reserva de informática. O Brasil fechou o mercado brasileiro porque nós queríamos produzir computadores locais, e quando nós abrimos, nós nos demos conta que os nossos computadores estavam muito mais atrasados em relação àquilo que estava acontecendo globalmente falando. E aí nós temos todo um atraso tecnológico que aconteceu no Brasil em razão da lei de reserva, então, de informática. Então, essa é a questão. Trump pode levar para uma via inflacionária, com o custo elevado, ou pode não ter a competitividade necessária, e quando tiver a capacidade de produzir localmente, pode ser que o produto já não esteja tão atualizado quanto aquilo que a tecnologia demanda e aquilo que a tecnologia permitiu acontecer. Muito legal. Bom, ó, professor, eu falei para o senhor que eu tinha uma pergunta aqui, né, sobre o olhar do Ocidente para as relações que acontecem na China e como esse olhar pode nos trair. Inclusive eu mesmo acho que já tropecei nesse sentido, estou conversando com vários amigos que gostam de estudar a cultura / política da China. Tem o nosso Gabriel Medina, que é apresentador aqui eu falei dele agora, do Tarde TC News. Ele fez pós-graduação em relações internacionais e me sugeriu aqui um livro, outro, para entender mais, né, a cultura chinesa, tirando a lente do olhar ocidental. Porque, para nossa realidade, tem muita coisa que a gente vai olhar e falar, isso aqui não faz sentido. Mas a cultura é assim, é uma outra coisa. É outra coisa. Mas antes de chegar nesse ponto, queria pedir para nossa audiência não se esquecer de deixar o like. A conversa tá boa demais, tá passando muito rápido. E eu queria também, professor, além de solicitar o joinha aqui para o nosso público, abrir um rápido parênteses para ouvir sobre um pouquinho da sua trajetória. Porque hoje me parece que quando um estudante fala assim, olha, quero me especializar em China, puxa vida, faz muito sentido. Você fala assim, olha, é essa potência que o senhor contou aqui. É um país que empurra a economia de diversas outras nações. Mas quando o senhor escolheu se tornar especialista em China, me parece que a gente estava falando de uma nação, de um país, que era muito menos protagonista do que é hoje. O que chamou a atenção do senhor para levar a sua profissão para a China, para querer morar na China, para se especializar nesse país, professor? É uma questão até acidental, não é? Eu não sei se você trouxe o lenço para começar a chorar, né, à medida que eu vou contar a história, mas foi até acidental, porque quando eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz relações internacionais na Universidade Johns Hopkins, na School of Advanced International Studies, que era considerada a principal escola de relações internacionais do mundo. E na ocasião você tinha a possibilidade de escolher a especialização, e eu fui estudar sobre petróleo. Petróleo. Adoro petróleo, sempre gostei de petróleo, achava que era a grande coisa, e vi a minha vida no Oriente Médio e fui estudar árabe. E comecei a estudar árabe nos anos em que eu estava lá nos Estados Unidos, tinha feito francês, inglês, espanhol, e fui estudar árabe. O que se provou inútil, porque depois eu voltei para o Brasil, era Petrobras, não tinha o que fazer com árabe, e enterrei aquilo e fui fazer outras coisas. E comecei a dar aulas na Fundação Armando Álvares Penteado em 2007. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E 2 alunos meus, tinha um professor que saiu da FAAP. Quando você está fazendo a graduação no Brasil, você tem que fazer aquele trabalho de conclusão de curso. O TCC. O famigerado TCC, que todos os alunos odeiam, e precisa ter um orientador. E aí, esses 2 alunos chegaram para mim, o Cal e a Fernanda. Eu sempre digo que eles são os meus genitores nessa questão chinesa. Eles chegaram para mim e falaram, olha, a gente queria que você fosse nosso orientador. Eu perguntei o tema que eles estavam escrevendo, porque o professor saiu da FAAP, e eles me disseram lá uns temas. Eu falei, não vai ser nada disso. Vocês querem que eu seja orientador de vocês? Isso é 2009. Você vai escrever sobre a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, e você vai escrever sobre investimento chinês na África.
E os dois escreveram 2 trabalhos excepcionais, os dois tiraram 10, porque o que me surpreendeu é que na virada de 2007, 2008, 2009, a China já tinha assumido um protagonismo na economia brasileira que ninguém estava prestando atenção. Em 2009, a China vira o principal parceiro comercial do Brasil e ninguém sabia, ninguém se deu conta disso. E aí eu comecei a estimular muitos dos meus alunos a escreverem sobre China. Eles vinham para mim falar sobre China, eu conversava, estimulava a escrever sobre China. A FAP tinha, na ocasião, também aberto o Instituto Confúcio. E eu, durante um tempo, eu fui coordenador do curso e criei uma cadeira sobre China e Ásia. E todo mundo perguntava, mas a China está na Ásia? Eu falei, não, é para enfatizar a China. Né? E eu fui um dos primeiros professores a dar aula nisso. E o que a gente... E aí começou uma série de estudos sobre China, tudo isso. E um dia eu falei, bem, agora eu preciso... Aí eu estava trabalhando no escritório de advocacia, fui para a China, fui 2 vezes para a China. E um dia eu passei, conversando com uma amiga minha, que é diretora da Escola de Governo em Oxford, eu falei se eu podia ir lá, passar um tempo pesquisando sobre China. Passei 5 meses, porque a minha questão sempre, Vinícius, nessa história toda, foi de que eu acho que o Brasil não pode ler a China nem com os olhos dos Estados Unidos, nem com os olhos dos europeus, porque a nossa relação com a China é uma relação de sinergia. Enquanto dos Estados Unidos com a China é uma relação de não de sinergia, mas de embate na questão hegemônica. E na Europa é uma questão comercial. Então a perspectiva brasileira com relação à China não pode levar em consideração aquilo que os europeus e os americanos escrevem. A gente tem que ter uma leitura própria. Por isso que você precisa ter brasileiros aprendendo mandarim, estudando sobre China, economia chinesa, economistas se dedicando a essa questão. Eu passo 5 meses em Oxford estudando a respeito disso, aí eu volto para o Brasil, e aí acontece uma coisa muito interessante, a vice-presidente da minha universidade passa, faz um tour pela América do Sul, há uma reunião que acontece na FAAP, eu converso com ela e disse, olha, acabei de voltar de Oxford, eu queria passar 2 meses na China, numa universidade chinesa. Ela olhou para minha cara e falou, 2 meses é pouco tempo, venha por 1 ano. Nossa. Eu fui por 1 ano, né? Estava tendo eleição do Bolsonaro aqui, com o Haddad, aquela zona toda. Minha única preocupação era minha mãe que estava doente. E minha mãe, mesmo doente, olhou para minha cara e falou, vai ser bom para você? Eu falei, vai. Então vai. Eu fui. E eu cheguei lá e 1 mês e meio depois, uma funcionária da universidade se aproximou de mim e falou, professor, 1 ano só na China, 5.000 anos de história. 1 ano é muito pouco. Por que você não fica 3? Eu olhei para ela e falei, deixa eu pensar. Minhas coisas estavam ainda isso no 2018. Isso em 2018. 2018. Eu vim para o Brasil passar férias de fim de ano, não tinha reparado nada, não tinha acesso à minha conta bancária, porque no Brasil a gente não usa a UnionPay, né? Não tinha acesso à minha conta bancária. Quando eu volto para a China, em fevereiro, o táxi me deixa na porta de onde eu moro no campus da universidade, no hotel da universidade. Eu vou no caixa eletrônico, olho, e tinha mais dinheiro na minha conta. Mandou uma mensagem para funcionário e falei, olha, vocês depositaram mais dinheiro na minha conta. Não, professor, enquanto você estava fora, a gente realinhou o seu salário. E dobraram um pouco mais o meu salário. Ô, louco. Então eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que vou ficar na China, né? Porque eu realmente não conheço ninguém que sai de férias, volta e o salário dobra. Que isso, não hein? é? Me leva pra lá, professor. Já tem CNews de lá, meu. E aí todo mundo começa a falar, não, eu tô vendendo a China, eu sou vendedor da China, espião da China. Já ouvi tanta coisa nesse sentido. Mas eu achei um reconhecimento de mérito nesse processo todo e ao longo, veja, eu passei quase 4 anos fora em razão da pandemia. Quando eu voltei, meu escritório estava intocado, do jeito que eu tinha deixado, e meu apartamento estava do mesmo jeito que eu havia deixado na universidade. Então, para mim, a experiência chinesa tem sido muito relevante. E eu acho, e aqui eu sempre gosto de afirmar, que o processo de desenvolvimento chinês, ele é irreversível. Não adianta nós... É como, eu sempre falo isso, né? Como se os Estados Unidos tivessem tirado uma lâmpada de Aladim, tiraram a China,
A China sai da lâmpada geradinha e os americanos agora estão falando, não, volta para a lâmpada que a gente tem que prender você de novo. Esquecendo aquilo que Napoleão Bonaparte disse. Napoleão Bonaparte tem uma das frases mais brilhantes sobre China. Ele diz assim, deixe a China dormir, porque o dia que a China se levantar, ela vai balançar o mundo. Napoleão Bonaparte dizia isso. Então você vê aí o que aconteceu nesse processo todo. Agora, quando o senhor faz essa analogia aqui e brinca, né, falando dos Estados Unidos com o gênio que sai da lâmpada, de alguma maneira os Estados Unidos eles são responsáveis por essa mudança de postura do ponto de vista econômico, esse protagonismo que a China veio ganhando, no sentido de ter ajudado de alguma maneira isso, professor, ou não? Os americanos foram essenciais nesse processo. Essenciais? Porque quando o Nixon retoma, obviamente que por motivos ideológicos na ocasião, os chineses também não gostavam dos russos, mas o Nixon se aproxima dos chineses justamente como uma forma de contrabalancear o poder da União Soviética. Então, e aí vem aquela aproximação que começa com Nixon, depois eles continuam, mas o fator importante, a grande contribuição dos europeus e dos Estados Unidos para a indústria chinesa foi a questão do controle de qualidade. Eu não posso esquecer que a China era, até o finzinho da década de 70, um país de campesinos nesse processo todo. Então a China foi a grande potência do passado, voltou a ser um país de campesinos, e a partir de 1978, com o processo de reforma e abertura, ela vai se transformando numa sociedade industrializada. E ela passa por esse processo de deixar de ser uma sociedade comunista, naquele sentido de que todo mundo tem as mesmas rendas, a mesma coisa, para ser uma sociedade capitalista, como é hoje, com concorrência, claro que baseada naquele histórico e na tradição de ser um país comerciante. Eu sempre destaco, e aqui é importante a gente relembrar, que a China existe há 5.000 anos, mas nesses 5.000 anos a China sempre foi uma nação comerciante, né? A Rota da Seda saía da China e chegava na Europa, levando produtos da China para a Europa, e não o contrário. Os europeus se beneficiaram com a pólvora, com o papel, com o macarrão, com a bússola, com uma série de invenções que os chineses foram fazendo ao longo da história. Então, o que a gente nota nesse processo todo de evolução é que eles fizeram toda uma lição de casa, e a partir de 1978 é quando há esta grande mudança de crescimento econômico. E os chineses fazem uma proposição para os norte-americanos e europeus que é simplesmente muito boa. Em primeiro lugar, na proposta chinesa se vocês produzirem aqui na China, vocês vão ter um custo de mão de obra mais barato. Então, primeira coisa que você tem, qualquer produto que você faz, o fator custo de mão de obra é essencial. Então, os chineses falam, olha, aqui eu tenho milhões de pessoas que têm, em razão do sistema comunista, um grau básico de educação. Então, você tem uma mão de obra mais qualificada que você vai encontrar em outros mercados, como em África, como em Índia e outras partes. Então, esta era a grande vantagem. Então, em primeiro lugar, o custo seu vai diminuir. Segunda coisa, você vai poder pegar esse produto e vendê-lo nos Estados Unidos ou na Europa no preço atual que eles têm. Então, você ganha produzindo barato, buy low, sell high, né? Compre barato e venda caro. Ele vende no mercado dos Estados Unidos ou da Europa no valor mais alto. Sim. Então, a margem de ganho é alto, e com isso a empresa aumenta a sua lucratividade, e como resultado até mesmo o valor dessa empresa em bolsa também aumenta em razão dos resultados positivos. Então você nota que para o empresário a parceria joint venture com os chineses só tinha coisas positivas. É o que o chinês gosta de falar sempre, né? O win-win, o ganha-ganha, que o chinês sempre gosta de enfatizar nesse processo todo. Então esse é um aspecto fundamental. Em segundo lugar, a China internalizou a poluição do Ocidente. Porque se você hoje em dia, e Deng Xiaoping dizia assim, durante uma ou duas gerações nós vamos sofrer, na terceira vai estar tudo bem melhor. E o fato é que os chineses importaram a poluição do mundo. Se você hoje anda na Alemanha respirando ar puro,
Mas você compra uma televisão, você fala, mas onde essa televisão foi feita? China. Né? Porque, e a poluição está sendo gerada onde? Na China. Enquanto o chinês está com vários problemas respiratórios em razão da questão do processo de industrialização, o europeu e o norte-americano estão respirando ar limpo. Então, eles fizeram isso, eles importaram uma poluição que os europeus e norte-americanos optaram por terceirizar, sabendo que uma ou duas gerações sofreriam com isso, mas a terceira geração, como tem acontecido hoje em dia, conseguiria resolver muitos desses problemas. Então, constrói as fábricas, têm menos nível de poluição. Hoje em dia, você constrói cercos verdes ao redor das cidades, justamente nesse processo de diluição da poluição. Então, você vê que a proposta de valor chinesa para o mundo e, na ocasião, para as empresas e para o capitalismo ocidental, fez muito sentido. Legal demais te ouvir, professor. E a gente vai aqui juntos aprendendo. Eu disse que eu ia abrir um parênteses para contar um pouquinho da trajetória do professor. Estou fechando esse parênteses agora e retomo aquela questão de olhar para a dinâmica chinesa, política e econômica, tentando tirar o olhar do Ocidente. Por que eu estou falando bastante isso, professor? Porque eu olho lá na China e falo assim, bom, a China não é uma democracia, porque você não tem lá o chinês escolhendo quem vai ser o seu próprio presidente. É a visão do Ocidente a respeito da dinâmica política, né? Porque aqui nós votamos, bem ou mal, gostamos ou não gostamos, a maioria escolheu quem comanda o executivo do país. Na China, você tem uma outra dinâmica. Quando eu conversei com algumas pessoas sobre isso, elas falaram, mas é outra cultura. É um outro olhar. E eu queria te ouvir nesse sentido, professor. O senhor concorda com isso? De fato é uma outra cultura, é um outro olhar? Ou há espaço para que os chineses e a população chinesa, em algum momento, no futuro, escolham de fato quem vai comandar o executivo do país? Outra pergunta bem interessante para responder. Eu acho que você tem que levar em consideração alguns aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que se nós falarmos de base, a China tem uma sociedade que tem uma democracia de base que nós não temos em nenhum lugar do mundo, hein? Acho que são mais de 3 milhões de deputados que são eleitos para cuidar da base do país, né? E este processo que é interessante, porque você pega e estes vão elegendo quem vai assumir a direção do país. Então, é como se fosse um voto censitário ou um voto qualificado para assumir a direção do país. Então, a população participa na parte de baixo, elege a grande maioria aqui, vota nessa maioria, e a partir daqui você tem um processo de seleção. Baseado numa grande distinção com relação ao Ocidente. A grande característica nossa é o eleger e arrepender-se. Não é? Se você olhar para o Ocidente, você elege num dia e você se arrepende no outro. Não há maior exemplo de arrependimento do consumidor do que no processo eleitoral. Você com certeza, Vinícius, já comprou algum produto que você chegou em casa e fala, por que eu comprei esse produto? Por que eu levei isso aqui? Sim. Não é? E é justamente o processo que você observa na questão nossa, daquilo que a gente estabeleceu como conceito de democracia. Você elege num dia e se arrepende no outro. Imediatamente. E é até interessante que o grande comentarista da democracia, o Winston Churchill, que dizia que de todas as formas tentadas, a menos pior era a democracia, esse mesmo Winston Churchill dizia que o maior argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor mediano. Não é? Porque como é que você... Essa frase de Churchill, aí você fica pensando assim, por quê? Porque se você olhar, o modelo democrático grego não era tudo menos democrático, se você pensar nessa questão do voto. Porque eles não queriam que a população participasse, porque determinadas posições você não pode deixar, e não deveria, em princípio, deixar que o eleitor mediano, aquele que Churchill dizia que não serve, né, para tomar grandes decisões, tomando esse tipo de decisão. Já o processo chinês é diferente, né? Você seleciona e depois você elege.
Então, o processo para você se tornar o líder chinês, o top 7, um dos top 7, e depois você tem várias camadas de administração, mas levando em consideração o Politburo, você tem ali um processo que vai sendo eleito e selecionado baseado no mérito. O presidente Xi Jinping, que muita gente tem crítica, ele foi governador de 2 províncias com mais de 100 milhões de pessoas, foi secretário-geral do Partido Comunista, que é muito importante como liderança em Xangai, e só assim que ele chegou ao topo da administração chinesa. E veja que interessante, né? Em 10 anos de mandato, em 10 anos ali à frente da China, ele dobrou o PIB da China. Eu não conheço no Ocidente nenhum presidente que tenha tido esta capacidade. E nós somos críticos ao sistema chinês, mas pensa o seguinte: qual é a função da democracia? A função da democracia, se nós pensarmos, em princípio, seria entregar o bem-estar à população. Eu olho para a China e vejo, segurança não é problema. Você pode andar na rua com o seu relógio, Mexer no celular. Mexer no celular não é problema. Você viu agora recentemente, professor, aqui do ladinho de onde nós estamos, no Parque do Povo, o ciclista que foi baleado 6 horas da manhã. Isso na China é impensável. Impensável de acontecer, né? Porque no Brasil o que aconteceu é que o primeiro pacto do cidadão com o Estado é a questão da segurança. E ninguém no Brasil deveria assumir qualquer posição, ser eleito para qualquer posição, se não tivesse um histórico positivo na questão de segurança. Né? Essa é uma questão fundamental. Aí ferrou, a gente não vai eleger ninguém. Não elege ninguém. Porque é o primeiro pacto, a primeira coisa que você precisa é: eu entrego as armas para o Estado para que o Estado me defenda e que eu tenha paz de espírito. Eu posso deixar o meu celular em qualquer lugar, eu vou encontrar. Posso Segurança. contar uma anedota aqui? Claro, eu professor. Não sei. A gente adora anedota. Aconteceu isso. Eu cheguei na China e comprei uma bicicleta. Eu conto isso para todo mundo. E isso não é uma história, isso é verdade. É verdade, é verdade. Eu comprei uma bicicleta, pedi para um aluno meu, ele comprou na plataforma Taobao, não estou fazendo propaganda nem merchan, mas comprei no Taobao uma bicicleta com um aluno, e essa bicicleta tinha 6 marchas. Eu nunca fui o grande fã da bicicleta, mas eu usei a bicicleta durante um tempo. Quando eu fiquei fora da China, eu coloquei a bicicleta no meu apartamento, voltei e comecei a utilizá-la novamente. Um dia, eu estou voltando da ginástica, do treino, né? Ginástica é uma linguagem antiga, já meio vintage. Agora é treino, né? Treino, né? Eu fui treinar, né? Eu não fui fazer ginástica. Agora a gente tem que se atualizar também, né? Mas aí eu estou voltando do treino e o meu sócio é que diz que treino é que é a linguagem atual, porque eu falo fazer ginástica, né? Ele diz que é vintage. Então, nessa história toda, a gente sempre comenta o seguinte: eu estava voltando do treino e o cadeado caiu. Quebrou 3 raios. Eu falei, vou ter que achar alguém. Fiquei procurando, não achava ninguém que arrumasse ali perto. Passei em frente a uma loja, tinha uma bicicleta nova, 27 marchas, azul, linda. Eu falei, quer saber? Vou aposentar esta bicicleta e vou comprar a nova. Fui lá, comprei a nova bicicleta, acredite ou não, eu paguei $220 numa bicicleta nova, de alumínio, leve, espetacular. E aí fica a questão, o que eu vou fazer com esta bicicleta antiga? Bem, nós estamos aqui no condomínio São Luís, eu trabalhei na Ernest Young aqui, e trabalhei na Ernest Young em Chicago. E eu me lembro que eu trabalhava na Sears Tower, quando a Sears Tower é o prédio mais alto do mundo. E uma vez eu fui na Sears Tower pegar um negócio que eu tinha esquecido no escritório, fui de bicicleta. Eu deixei a bicicleta, tranquei, voltei, entrei no prédio, 15 minutos depois eu desci, cadê a bicicleta? Tinha levado a bicicleta. E só deixaram o cadeado com a roda. E aí eu fui notar que em Chicago eles até fazem um cartão postal dizendo bicicletas em Chicago. Isso é na década de 90. Né? O roubo de bicicleta em Chicago era frequente, comum. É comum, até hoje né? Na Inglaterra também é. Em todo lugar que você pensar, o roubo de... eu pensei assim, eu vou usar aqui a solução de Chicago. Vou deixar a bicicleta na rua. Deixei a bicicleta na rua, destrancada. Pra alguém levar. Pra alguém levar, na expectativa que na China fosse levar. E aí, tô feliz da vida com a minha bicicleta nova. Passava em frente, tava a bicicleta lá. 3 meses depois,
3 meses depois, a bicicleta estava no mesmo lugar, intocada. Quando a gente quer que rouba, não rouba. E aí eu peguei a bicicleta e falei, bem, vou resolver esse problema. Arrumei o aro da bicicleta, peguei a bicicleta de volta e tá em casa. E hoje em dia os chineses acham muito estranho e me perguntam assim, por que o professor tem 2 bicicletas? Entende, né? Eu falei, é tentativa, eu queria me livrar de uma, mas vocês não quiseram. E eu vou dizer, aí o pessoal pode dizer, não, porque a bicicleta era velha. Nada, a bicicleta estava bem guardadinha, limpinha, toda, porque eu cuido bem do negócio. Mas essa é a questão. Então, justamente esse pacto da segurança. Aí o pessoal fala, porque na China tem muita câmera. Eu falei, em Londres tem tanta câmera assim, já me roubaram uma porção de vezes. Então, não é a questão, é da índole do povo. Então, e quando as pessoas são críticas, né, eu sempre falo, olha, a China não precisa de defensores, vá lá e veja. Vá e veja, visite, confira. Não é? E não pense que aquilo lá, muita gente fala, não, é uma encenação, você só conhece algumas cidades. Não, viaja pelo país inteiro e você vai ver que é muito parecido nesse sentido. Professor, quando é que o presidente, o chefe do executivo da China, ele é trocado do posto? Quando ele não atinge algumas metas, o Partido Comunista Chinês tem uma periodicidade para isso acontecer. Como ocorre essa sucessão, por gentileza, professor? Ao longo da história, os chineses tinham um conceito chamado mandato do céu, em que o soberano ou a dinastia fica no comando do país enquanto aquela dinastia estiver entregando resultados positivos e o bem-estar da população. Quando os ventos da mudança começam a ocorrer e a população começa a sofrer, é o tempo de mudar a dinastia. E assim foi que os chineses mudaram. Teve a dinastia Tang, a dinastia Ming, por aí vai. Nesse processo todo. Então os chineses mudaram ali as dinastias. Se você pensar, o Partido Comunista da China, que nós chamamos de Partido Comunista, mas seria mais um partido da civilização chinesa, cuja missão principal é a preservação da civilização chinesa, mais do que qualquer coisa, ele tem consciente de que, enquanto estiverem entregando resultados positivos, eles têm a legitimidade necessária para se manterem no poder. Isso é muito claro. Se você pensar, nunca na história da China os chineses viveram tão bem quanto hoje. E é engraçado que o ocidental fala, não, mas o sistema político de vocês é ruim. Aí os chineses falam, olha, eu não tinha casa, não tinha carro, não tinha isso, não tinha aquilo. Tenho tudo isso aí agora. Tenho tudo isso aqui, moro bem e estou mais seguro do que você está no Ocidente. Realmente o seu sistema funciona muito bem. Não é? Então tem essa crítica nesse processo, mas é que é importante falar, não é que os chineses estão vendendo ou querendo que o mundo use o sistema chinês. Né? Isso eles têm muito claro. Os chineses falam, democracia não é igual Coca-Cola, né? Igual os americanos gostam de vender, não vai funcionar em todos os lugares. Também não funciona nesse processo. Mas nessa história toda, nesta consolidação do país, eles entendem que precisam ter resultados. E quando Mao Tse-tung morreu, Deng Xiaoping assume o governo, fica durante 14 anos e estabelece uma regra de 10 anos. Então, qualquer líder que entrar ficaria 10 anos. Quando o presidente Xi Jinping assume, né, quando o chairman Xi Jinping assume, há uma mudança constitucional dizendo que ele poderia ficar a quantidade de anos que fosse necessário, mas está subentendido que seria no máximo 3 mandatos. Porque o país também cansa da liderança e o líder também cansa nesse processo todo. 3 mandatos é igual a 30 anos? 15 anos. 15 anos. Então, cada mandato, cada tempo anos. São 5 anos. Então, Deng Xiaoping estabeleceu 10, o presidente Xi mudou, diria que poderia ser sem uma limitação de tempo, mas todos entendem que 3 mandatos já é mais do que suficiente. Claro, eu não estou dizendo que o presidente Xi Jinping venha a sair, mas a impressão que se tem é que 3 mandatos já é bastante tempo nesse processo, porque o novo líder tem que treinar o que o sucede, para que haja continuidade do partido também. Se você ficar mais tempo e você não treinar novas lideranças, você basicamente, e o partido também tem a consciência de que precisa se manter no poder,
Se você tiver uma liderança só e não houver uma renovação de quadros, o partido vai entender que eventualmente poderia sofrer a consequência desta continuidade. Então é importante isso. E tem uma coisa aqui que é histórica na China, que vale muito a pena até de saber. Na China, o sucessor é que dava o adjetivo que adjetivava o antecessor. Então vamos supor, Vinícius, né? Vinícius, você quer ser conhecido como Vinícius o Magnânimo. Não é você que escolhe, não. Você, Vinícius o Magnânimo ou Vinícius o Benevolente. Quem vai decidir isso é o seu sucessor. Então você tem que garantir de que haja um reconhecimento nesse sentido. Porque é o próximo que vai decidir a sua alcunha. Que vai decidir a sua alcunha. Então é a mesma coisa se você pensar. Então tem muita coisa que a gente entende. Ah, não, os chineses fazem isso por causa do comunismo. Não, os chineses fazem isso por causa do Império Chinês e da sua tradição imperial. Então você tem que entender o que é a China histórica e o que é o partido e o que é o socialismo com características chinesas dentro desse contexto. Por exemplo, eu aqui, professor, eu batizei o Andrezão que está lá do outro lado da mesa de o monogâmico. O monogâmico? Andrezão, o monogâmico. O homem que ama o casamento tem o mesmo há 30 anos. Então ele se tornou o monogâmico. É uma boa alcunha, professor? Eu virei o sologâmico. O sologâmico? O sologâmico. O que é sologâmico? É um que só casa com ele mesmo. Às vezes é bom também, antes só do que mal acompanhado. Boa, professora. Agora, nossa conversa aqui vai durar no máximo mais 10 minutos. Aqui é muita coisa, tem muita coisa para perguntar ainda. Mas o senhor falou a respeito do partido que tem a intenção de se manter no poder. Muitas vezes o Ocidente, olhando para a China, tem a sensação que tem um único partido lá. Não é verdade isso? Tem mais partidos na China? Existem partidos dentro do partido. Não é? Só que a estrutura do Partido Comunista da China, ele tem 90 milhões de militantes nesse processo todo. E tem uma coisa também relevante, Vinícius, de você ver. Eu fui presidente de partido num diretório municipal em São Paulo. E a grande tristeza que a gente sempre enfrentava é que a política no Brasil não atrai os melhores quadros. Não atrai gente boa, infelizmente. Eu posso até ser processado, mas é uma grande realidade. Não, é verdade, então já processo os dois. Mas tem uma outra coisa, professor. Quem às vezes está na política, a própria população aqui no Brasil fala assim, tá entrando para ter alguma vantagem. Também tem gente que fala assim, nem vou querer me associar a isso, porque, pelo menos num primeiro momento, o impacto tende a ser negativo. É verdade. Mas tem aquela máxima que diz que quem não gosta de política é governado por aqueles que gostam de política. Que faz todo sentido. Não é? E aí você tem uma coisa importante para levar em consideração. É que não atrai. E o Partido Comunista Chinês, ele tem um sistema em que para algumas posições você precisa ser membro do partido, mas mais importante, o recrutamento do partido é muito bem feito nesse processo todo. Por que eu digo isso? Meus melhores alunos são aqueles que eventualmente vão se tornar membros do Partido Comunista da China. E é até muito interessante, porque geralmente são os que falam bem o inglês, falam outro idioma muito bem, são os mais educados, são aqueles que você nota um espírito de liderança. Então você tem a certeza, e isso é até engraçado porque os outros membros da classe reconhecem isso naquele indivíduo. Então, existe um processo de seleção do partido, um processo que começa na juventude, para que ele seja moldado e criado justamente com essa perspectiva de longo prazo, de planejamento para tudo que acontece na China. E é através dessa perspectiva de longo prazo que você vai treinando novas gerações. Então, o Partido Comunista Chinês, ele é um partido em constante renovação, justamente porque ele busca nos quadros universitários, como a gente via muitas vezes no passado, o maconheirinho, ou aquele que tinha um monte de o mais revolucionário. Não. Quando você vai analisar quem é o perfil do aluno que vai ser o membro do Partido Comunista Chinês, ele é o melhor da classe. Então, é bem distinto
esse processo todo na seleção. Muito bom, muito legal. Professor, a última para a gente encerrar. Nossa conversa geralmente tem 45 minutos de duração. Essa eu sei que já ultrapassou. É porque quantas vezes você tem a chance de conversar com um professor que dá aula na China, né? Não é sempre. Professor, aqui no nosso país, pensando, né, do ponto de vista do mercado financeiro, um debate muito grande é sobre inteligência artificial. A gente tem falado muito sobre isso. Outro dia saiu a informação da DeepSeek e aí nós vimos Nvidia, Microsoft, Tesla, Apple, ações importantes dos Estados Unidos tendo uma desidratação no preço de tela, um movimento de curtíssimo prazo muito forte, porque a DeepSeek veio como uma empresa que oferecia uma tecnologia tão boa quanto as companhias americanas, por uma mão de obra, por um custo operacional muito mais barato. Foi muito mais barato você desenvolver a DeepSeek do que as plataformas de inteligência artificial dessas outras companhias que eu mencionei aqui. Aí, depois que a poeira baixou, aquele temor, euforia, medo, ganância de curto prazo perdeu um pouco, né, de holofote, começou uma série de discussões para de fato entender em que pé está a inteligência artificial na China. Agora, mais recentemente, Alibaba, do Jack Ma, também mostrou ao mundo que está caminhando a passos largos nesse sentido. A gente está falando do maior e-commerce na China e que também tem o desenvolvimento de inteligência artificial muito forte. Como que é esse assunto para o chinês? Né? A gente vendo de fora, e eu pessoalmente falando leigo que sou, parece que é aquela corrida espacial, como houve no passado com Estados Unidos e outros países. Agora a corrida pela inteligência artificial. Como que o chinês olha para isso? O chinês de fato acredita que tem uma tecnologia hoje de ponta, talvez para ser a melhor do planeta, professor? Eu vou começar com você a responder essa questão com uma frase que ninguém sabe se é ou não dele, mas é atribuída a Einstein, que diz o seguinte: é impossível você obter resultados diferentes misturando os mesmos ingredientes. Então o que significa isso? Se eu pegar todos os condimentos para fazer um bolo de cenoura, não vai sair bolo de banana dali. Então o que aconteceu? No processo histórico chinês, baseado no modelo de exportação que os japoneses inventaram e que foram seguidos pelos tigres asiáticos, eles conseguiram chegar a uma renda per capita de 10 mil, 12, 14 mil dólares. E aqui acontece aquilo que os economistas chamam de armadilha da renda média. O que significa isso? É fácil você ser... É fácil não, né? Você ser pobre e virar classe média é um salto, é difícil, mas é muito mais difícil você deixar de ser classe média e virar rico. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então é por isso que a gente chama de armadilha da classe média, da renda média, porque você chegou ali, para você dar este salto, você precisa fazer coisas diferentes. E o que os chineses disseram? Bem, nós crescemos com o modelo de exportação, então vamos mudar o modelo. Qual é o modelo agora que a China vai aplicar? Vamos aplicar o princípio do mercado doméstico. Então a China está crescendo o seu mercado doméstico paulatinamente. Em segundo lugar, vamos descobrir indústrias disruptivas onde nós possamos dar o salto qualitativo. 5G é um exemplo disso. O carro elétrico é outro exemplo disso. Os painéis solares que a China faz como ninguém. Toda a tecnologia... Se nós pensarmos em indústria verde, os grandes campeões são os chineses, não são os Estados Unidos. Quem lidera a indústria verde no mundo são os chineses, são os equipamentos chineses. Porque é esta disrupção para que eles atinjam aí uma renda média de 20 e 25 mil dólares em 2049, quando a República Popular da China completar 100 anos. Então é uma estratégia da sociedade chinesa. E a mesma coisa você tem em vários segmentos. A gente já viu no 5G. E claro que os chineses têm muito evidente que o Ocidente vai sempre desqualificar a tecnologia chinesa, afirmando que a tecnologia vai estar sendo utilizada e vai ser utilizada pelo Partido Comunista Chinês para espionar as pessoas. Foi essa a alegação do 5G no Brasil, que infelizmente o governo brasileiro, na ocasião, tomou a pior solução possível, por essa razão que a nossa internet ainda caminha
muito devagar com relação àquilo que podia ser, com relação às restrições que foram feitas à Huawei naquele momento. O TikTok é mais ou menos o mesmo argumento agora lá nos Estados Unidos. O mesmo processo. Então, e até você tem outras coisas, né? Os chineses não querem gerar. Existem rendas passivas que os americanos geram, né? Quando você fornece informação para o Facebook, para o Instagram, você está gerando inteligência de mercado e você necessariamente depois vai ter de comprar isso. Uma empresa brasileira vai ter de comprar de uma empresa americana. Mesma coisa quando você usa o cartão de crédito. Sim. Não importa onde você estiver, você vai pagar um pouco para a Visa e para a Mastercard ou para a American Express, que são empresas americanas. Os chineses falam, não, a gente tem que ter reserva de mercado, né? Também não é justo que só um ganhe dinheiro nessa questão. E a inteligência artificial é a mesma coisa que os chineses estão fazendo. Eles entendem que é importante que eles tenham momentos disruptivos na inteligência artificial e cresçam com isso. Agora, novamente, você observa que a questão da inteligência artificial na China não é somente com o ChatGPT que nós conversamos. Se você comprar um aparelho telefônico, eu não estou fazendo merchan aqui, mas se você comprar um aparelho telefônico da Huawei ou da Xiaomi, que no Brasil o pessoal fala Xiaomi, mas é Xiaomi, Xiao pequeno, Mi arroz, né, um arrozinho. Você tem a Apple, você tem um arrozinho. O nome é inspirado nisso, professor? Isso mesmo, é Xiaomi. Então, um arrozinho. Então, se você tirar uma foto, e eu que não fui abençoado pela natureza com grande beleza, a própria máquina já faz os ajustes de inteligência artificial e te deixa mais bonitinho. Do celular da Xiaomi? Da Huawei também. Então já vem um pouco de inteligência artificial. Na hora que você bate a foto? Você está tirando a foto, já faz os ajustes. Ô, louco, meu. Então, isso você começa a observar a inteligência artificial inserida em todos os negócios, o contexto da China. Hoje em dia, uma das coisas mais engraçadas que existe é você estar no hotel, você faz um pedido pelo telefone, num iFood da vida ou num Rappi da vida, e o pessoal do hotel simplesmente coloca o que chegou a comida, coloca no robô e o robô vai no seu andar, na sua porta e avisa e te traz a comida quentinha que você comprou na rua. Não é uma pessoa, é um robô. Hoje em dia não. E você vê o país que mais pessoas tem no mundo, né? Não, agora não, eles estão perdendo para a Índia. Então, a inteligência artificial é este contexto. E o que a China fez é que a China tem... na época da Guerra Fria, a gente teve aquele exemplo do Sputnik, né? Quando os russos colocaram um homem no espaço, aquela coisa toda. Os chineses têm colocado um monte de gente no espaço nos últimos 5 anos. Eles fizeram a questão do 5G, não tem nenhum correspondente ocidental. Eles fizeram na questão do carro elétrico, não tem nenhum concorrente efetivo no Ocidente com relação aos carros chineses. Eles colocaram aquela investigação do outro lado da Lua, onde nunca chegou. Estão fazendo lá aquela estação espacial própria deles. Se você olhar, eles criaram ali o maior concha para ouvir o espaço que você tem no mundo, no sentido de ouvir o que está acontecendo no espaço sideral. Os chineses têm colocado uma quantidade enorme de Sputniks que a gente, no Ocidente, acha ainda que nós estamos à frente da tecnologia, porque nós estamos usando o Facebook e o Instagram para nos comunicar. Então, é interessante. O Ocidente tem as suas contribuições, mas não podemos deixar de olhar para aquilo que os chineses estão fazendo, justamente nesta movimentação para colocar ingredientes diferentes e obterem resultados diferentes. Quando o senhor fala a respeito de concorrência, pensando nesses carros elétricos, a Tesla entra com essa empresa concorrente ou para o chinês não é comparável, professor? Você já andou num Tesla? Não. Eu já andei no carro da BYD, porque tem uma parceria aqui com a 99 no Brasil, né? Sim, BYD 99, então já chamei carro da 99 e veio um modelo BYD. Então BYD sim, Tesla eu nunca andei. Não, então, eu não sei, né, a questão de patrocinadores ou não, pode falar tudo aí, professor. Coisa parecida. Pode ficar à vontade, não. Não, mas eu não tenho que comparar o Tesla com o BYD, né? Perdão, quem comprou um Tesla, não é? Mas existe até um caso muito interessante, não sei se você já viu até na internet, na mídia social, um cidadão, ele vai fechando portas de carro e o outro vai identificando pelo barulho da porta que carro que é.
Então o cara bate uma porta, ele fala Lamborghini. Bate outra porta, Mercedes. Bate outra porta, Rolls Royce. Aí o cara vai, pega uma lata de lixo e bate e fala Tesla. Então, não estou falando nada contra a Tesla, mas é só você comparar a qualidade do BYD com a qualidade do Tesla. E tem uma coisa importante até de você observar, né? A Tesla não faz a bateria, né? A BYD faz. Então você tem esse processo todo que você tem observado na China, no crescimento, na aceleração do processo de bateria. E a gente tem até uma coisa importante, só um aspecto fundamental do carro elétrico que a gente esquece. O carro elétrico, ele é fundamental por 3 motivos, se você pensar. Em primeiro lugar, na questão de emissão de CO2. Cidades menos poluídas são cidades melhores para você viver. E o silêncio também. O carro que assusta, né? Porque às vezes você não está ouvindo o carro, você vê o carro chegando nesse processo. Então você tem a questão ambiental em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a questão do custo. O carro elétrico, ele é mais simples no motor, na tecnologia, e o custo de produção dele é menor nesse processo todo. Então ele é um carro mais barato, necessariamente. E a grande alegação é que demora para carregar. Hoje em dia eles estão fazendo novos processos em que você pode carregar o carro em 20 minutos. 30 minutos você pode ter o carro carregado para rodar 700 quilômetros. A maior parte das pessoas usa o carro nas cidades. Só em algumas ocasiões que você viaja longas distâncias. E o terceiro lugar, que é importante também, é que o carro elétrico não é que ele torna a indústria do petróleo menos relevante, mas ele cria uma redução na dependência do petróleo e, por consequência, uma redução na dependência do dólar. Porque o mercado de petróleo é um mercado baseado e é dolarizado. Então, quando você tem um carro elétrico e você está colocando energia ali no carro, você está colocando energia produzida por uma hidrelétrica local e você vai pagar custo local. Você não vai ter que pagar a questão do refino, a importação ou o petróleo, como acontece, e não vai estar sujeito também a um risco político do petróleo. Então veja que interessante, eu consigo resolver 3 problemas que são preocupações para qualquer país. E outro dia eu estava viajando, nesses 2 meses que eu estou aqui em São Paulo, eu me dei conta da fortuna que eu gastei em gasolina. No carro, não é? Eu gastei uma fortuna em gasolina e eu estava comparando com o que eu teria gasto, despendido se eu tivesse na China usando carro elétrico. E veja, eu devo ter gastado assim em gasolina mais de R$2.000 nesses 2 meses, de tanto rodar internamente, e na China eu não teria gastado mais que R$500. Então, a pessoa que é contrária ao carro elétrico, eu falei, faz as contas e vê o quanto você vai economizar ao longo do tempo tendo um carro elétrico. Claro que o pessoal vai falar da questão da bateria, o que vai fazer com a bateria, mas eu não vejo ninguém preocupado com o que acontece com a bateria do carro que a gente usa hoje em dia. Né? Você sabe o que acontece com a bateria do seu carro? Não. Ninguém sabe, mas está todo mundo preocupado com a bateria do BYD. Então, são aquelas coisas que você vai ouvindo o mercado falando nesse processo todo. Mas esta é a grande realidade. Se durante, no século XX, as nossas grandes marcas foram as alemãs ou italianas, no século XXI serão as marcas chinesas. Professor, foi muito bom recebê-lo aqui. Eu quero agradecer muito pelo espaço na agenda. É uma alegria ter essa oportunidade. Boa viagem de volta, bom trabalho na China. E quando você retornar a passeio aqui ao Brasil, em São Paulo, vamos combinar uma segunda conversa. Tinha muita coisa ainda para perguntar. Infelizmente não vai dar tempo. Muito obrigado, professor. Foi uma alegria recebê-lo. Eu que agradeço pela oportunidade, prazer conversar com vocês sempre. Demais, hein, pessoal? Ô, professor, para quem quiser segui-lo aí nas redes sociais, acompanhar mais o seu trabalho, claro que durante toda a entrevista passou aqui o seu nome, o crédito, mas para quem quiser ficar mais perto do senhor, Instagram, LinkedIn, qualquer X, né, antes era o antigo Twitter, qual que é o melhor caminho, professor? Olha, no Instagram e no X, não é? É MV Freitas BR. Vai aparecer aqui no GC. @MV Freitas BR. E há um canal também que a gente fez recentemente com essas reflexões, chamado Professor Marcos Vinícius de Freitas. É só procurar no YouTube, nós estamos fazendo lá
o upload Que das legal, gravações, então, e eu estou pegando assuntos 2 vezes. O pessoal está me forçando a fazer 2 vídeos por semana de assuntos correntes de relações internacionais, de política internacional, e também incluindo um pouco daquilo que está acontecendo na China para as pessoas entenderem o que é o mundo segundo características chinesas. Muito legal, professor. Aí todos os caminhos para você acompanhar mais o trabalho do nosso professor Marcos Vinícius de Freitas. Pessoal, quero agradecer muito aqui a sua audiência, um podcast pra lá de especial e relevante. Gostou, Andrezão? Curtiu? Bem legal, né? Olha, semana que vem a gente volta e eu espero aqui a sua audiência, hein? Não vai me abandonar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.